Olá, é com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais uma vez fazermos o Evangelho no Lar. E nessa vez nós vamos refletir sobre a luz da doutrina espírita que tanto nos orienta e nós vamos fazer o Evangelho no Lar sobre o capítulo 22. Antes, vou me apresentar, meu nome é Leda, eu sou uma voluntária da Coligação Espírita Progressista, estou aqui junto com vocês para orientar vocês como fazer um Evangelho no Lar e também para depois nós fazermos o nosso Evangelho. Então, o Evangelho no Lar, ele é feito durante um dia da semana e no mesmo horário. Para quê? Para que tanto vocês quanto o plano espiritual se programe para estarem reunidos naquele dia e naquele momento. E o que vocês fariam nesse dia? Vocês vão colocar um copo com água. Por sinal, quem não pegou o copinho com água, pode ir até lá, pega o seu copo com água, coloca aqui do lado, que essa água vai ser fluidificada. E ao final do Evangelho, você pode beber essa água, pode dividir essa água com a sua família, você pode até molhar as suas plantinhas com um pouquinho dessa água. Então, é uma água que ficará fluidificada. Então, nós vamos fazer o Evangelho do Lar da mesma forma que nós fazemos aqui, com uma prece inicial, uma leitura de um trecho do Evangelho, a explicação, depois as vibrações pelas pessoas a qual nós queremos bem, a nossa humanidade, ao nosso planeta, e por final, uma prece final, tá? Vocês podem convidar quem vocês quiserem para realizar esse Evangelho junto com vocês. Ah, mas e se ninguém aceitar? Não tem problema, você pode fazer o Evangelho sozinho e você pode também fazê-lo em voz alta. Aliás, você deve fazê-lo em voz alta, mesmo se você estiver sozinho, tá? Então, para nós iniciarmos, vamos agora fazer uma prece inicial, fechando nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento, o nosso padrão mental, para que nós possamos chegar até o plano espiritual maior. Então, nós vamos pedindo ao plano espiritual maior que esteja presente no nosso Evangelho no Lar, que possa nos inspirar, nos ajudar, nos internalizar, fazer com que a nossa mente se abra sem julgamentos, porém de uma forma ampla, uma forma que nós possamos receber esses ensinamentos e que esses ensinamentos sejam internalizados. E vamos então cumprimentando todo o plano espiritual maior e vamos pedindo a licença para iniciar o nosso Evangelho do Lar de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos primeiro ler sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar hoje o item 3 e 4. E esse item 3 e 4, ele está dentro do título Indissolubilidade do Casamento, tá? E um dos subtítulos dele também é Não separeis o que Deus juntou. Então, quem tiver com o Evangelho em mão, então, nós já estudamos os itens 1 e 2 do Evangelho no Lar, desse capítulo 22. Então, eu vou ler só uma pequena frase para que a gente possa fazer uma junção com esse item 3 e 4, né? Então, já foi lido para vocês assim: no casamento, que é de ordem divina, é a união dos sexos,
para que se opere a substituição dos seres que morrem. A lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Então, esses itens foi falado no evangelho anterior. E agora, vamos ler o item 3. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? E já dou-lhe a resposta: de modo nenhum. Então, vou dar só uma paradinha aqui, só para falar sobre as condições ordinárias. Que condições ordinárias são essas que se refere? São as situações cotidianas do dia a dia, são a responsabilidade dos cônjuges perante os filhos, é isso que ele está falando. Então, agora eu vou ler de novo a frase, tá? Agora que vocês já sabem o que são condições ordinárias. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Resposta: de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muitos felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, e esta não preside à união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Então, ele acaba se tornando uma mentira, aquele juramento. Daí, as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Jesus: não sereis senão uma só carne. E quando Jesus disse: não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina procedem dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos
se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, se Jesus, ele fala que Deus disse, não separeis o que Deus uniu, então o que significa? Seria pecado se separar? Qual o olhar da espiritualidade sobre isso? Gente, no item 3, o Kardec, ele nos lembra que Jesus, lá no seu tempo, ele falava a um povo ainda muito preso às leis exteriores. Então, a lei interior seria a lei que nós temos dentro de nós, aquilo que nós fazemos de certo ou errado, porque é a nossa convicção, é o nosso caráter, né? Então, aquele povo, ele era ainda muito rude, ele não tinha ainda internalizado essas leis. E por isso, ele precisava de leis exteriores. Então, Kardec, ele afirma que quando duas pessoas se amam verdadeiramente, quando seus sentimentos são sinceros e fundados na afinidade espiritual, tende a resistir às dificuldades da vida. Então, o que acontece? Então, Jesus, ele também, ao dizer que não se deve separar o que Deus uniu, ele estava defendendo o valor da fidelidade, da responsabilidade e da união verdadeira entre duas almas. Mas não significa de forma alguma que toda união humana seja indissolúvel ou sagrada apenas por ter sido formalizada legalmente. Então, quando o amor não existe ou nunca existiu, foi somente por o casamento, por interesses materiais, ele pode se tornar um fardo, uma prisão moral. E nesses casos, a separação pode ser até uma forma de evitar o agravamento de dores maiores. A doutrina espírita, ela não condena essa separação. Pelo contrário, compreende que é uma realidade necessária dentro da nossa condição humana e evolutiva. Nós estamos todos em aprendizado. Isso vale também para as relações afetivas. E o que é importante nessa relação afetiva? Se houver uma separação, ou mesmo se ficarmos juntos, tem que ter o quê? Tem que haver respeito, tem que haver dignidade, responsabilidade moral, tem que haver amor ao próximo, mesmo na dor da separação. Então, são essas atitudes morais que são valorizadas pelo Espiritismo muito mais do que a simples manutenção de um vínculo formal. Então, não vale só ficarmos nesse vínculo. Vamos lembrar também que muitos casamentos são encontro entre espíritos com contas a ajustar, aprendizados a viver, perdões a oferecer. Então, essas uniões, embora elas sejam difíceis, elas têm um propósito espiritual. E, quando possível, elas devem ser vividas com paciência, com diálogo e oração. Lembrem-se sempre de orar. A oração liberta, a oração esclarece, a oração completa.
Mas é importante não confundir resignação com submissão cega ao sofrimento. Há casos em que a separação é o caminho mais sensato e até mais caridoso para todos os envolvidos, especialmente quando há abusos, violência ou humilhação constante. Gente, não é que eu estou dizendo para vocês se separarem, não é isso, tá? Cada caso deve ser avaliado individualmente. O que o Espiritismo ele nos pede é que não fiquemos num sofrimento inútil, mas que nós tenhamos um crescimento constante. Então, o que é isso? Nós devemos amar, nós devemos tentar, nós devemos dar o melhor de nós, para que essa união seja uma união boa, estável, feliz, para que a gente possa se doar e que o outro também possa se doar para nós, para que nós tenhamos um lar harmônico. É isso, tá? Agora, se esse lar degradou de uma certa forma que não tem mais como conviver, o Espiritismo não condena essa separação. A gente tem que lembrar que Jesus nos ensinou o amor acima de tudo. E amar é também compreender, perdoar, aceitar e libertar quando necessário. Então, para que a gente possa viver o nosso relacionamento com esse olhar mais elevado, nós saibamos cuidar do outro sem nos anularmos a nós mesmos. E que diante de uma separação, nós possamos manter viva a chama do amor, para que não aquele amor romântico, aquele amor idealizado, mas o amor fraterno, aquele amor que nunca se perde. Então, para a gente dar aqui a continuidade, eu trouxe para vocês um trecho do livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier. Ele foi psicografado, pelo Chico Xavier e ele foi escrito pelo Humberto de Campos, o nosso irmão X. Então, é o número 32 e chama-se No Reino Doméstico. Então, você, meu amigo, pergunta que papel desempenhará o Espiritismo na ciência das relações sociais. E muito simplesmente responderei que, aliado ao Cristo, o nosso movimento renovador é a chave da paz entre as criaturas. Reporta-se você ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único enigma na peregrinação humana, mas se esquece de que a alma encarnada é surpreendida a cada passo por escuros labirintos na vida de associação. Habitualmente renascem juntos, sobre os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento. No carro da evolução, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhes impedem a harmonia. Jungidos à máquina das convenções respeitáveis no instituto familiar, caminham lado a lado sobre os aguilhões da responsabilidade e da traição, sorvendo o remédio amargoso da convivência compulsória para sanarem velhas feridas manifestas. Os hospitais e principalmente os manicômios apresentam um significativo número de enfermos que não passam de mutilados espirituais nessa guerra terrível e incruenta na trincheira mascarada sob o nome de lar. Ninguém pode negar a existência do amor no fundo das multiformes uniões a que nos referimos. Mas esse amor ainda se encontra à maneira do ouro inculto, incrustado no cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância que às vezes matam sem a intenção de destruir
e ferem sem perceber a inocência ou a grandeza de suas vítimas. Por isso mesmo, o Espiritismo com Jesus, convidando-nos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão, aclarando a origem de nossos antagonismos e reportando-nos aos dramas por nós todos já vividos no pretérito, acenderá um facho de luz em cada coração, inclinando as almas rebeldes ou enfermiças à justa compreensão do programa sublime de melhoria individual em favor da tranquilidade coletiva e da ascensão de todos. Observe e medite. E quando perceber a imensa força iluminativa do espírito cristão, você identificará Jesus como sendo o sociólogo divino do mundo e verá no Evangelho o código de ouro e luz, em cuja aplicação pura e simples reside a verdadeira redenção da humanidade. Então, você vê que por essa psicografia do Chico Xavier no Reino Doméstico, ele explica que muitas vezes nós nos unimos por laços de consanguinidade ou por laços de sangue, ou então pelo casamento, porque nós temos resgates a fazer, nós temos missões a serem atingidas aqui na Terra. E nós temos missões com essas pessoas. E as missões, às vezes, nós falhamos nas nossas missões. Às vezes, nós prometemos, antes de encarnar, que nós iríamos conseguir. E chegamos aqui e falhamos. Às vezes, vamos ter que até que resgatar em outras encarnações. Aí sim vamos conseguir perdoar aquela pessoa. Assim vamos conseguir amar realmente com aquele amor fraterno, e ao invés de querer ver a pessoa longe de nós, nós vamos querer abraçá-la, acariciá-la, ajudá-la a se tornar pessoas melhores, assim como nós. Então, essas relações, elas têm um motivo de ser, elas devem ser tentadas ao máximo pelo amor. E a separação, ela é aceita pelo Espiritismo, volto a dizer, mas vamos tentar dar o nosso melhor para que essa união ela possa ser aproveitada em nosso mais íntimo, dentro da nossa moralidade, do nosso caráter, para que nós possamos nos tornar sempre pessoas melhores e que a gente possa aproveitar esta encarnação para que a gente possa se melhorar. Então, é isso. Então, vamos agora fazer as vibrações pelas pessoas, por aquelas pessoas que precisam. Então, vamos dar de nós um pouquinho daquele muito que temos. E o amor é algo que quanto mais damos, mais ele floresce dentro de nós. Então é com esse amor grande que temos em nosso coração, é que vamos pedindo ao plano espiritual maior e ao Mestre Jesus, que leve esse amor e distribua a todo o nosso planeta Terra, distribuindo a todas as pessoas, a todos os seres que aqui residem, e que eles possam ter sabedoria para fazer as suas escolhas, para usar o seu livre-arbítrio de forma progressiva e progressista, para que ele possa progredir aqui nesta terra. Pedimos, Senhor, que leve as nossas vibrações de amor, onde haja sofrimento, seja por sofrimento, por faltas de bens materiais como comida, um teto, ou que possa ser por faltas de sentimentos. Ajude-nos, Senhor, a que nós tenhamos um coração grande, um coração sempre disposto a perdoar, sempre disposto a ajudar,
a fazer a caridade. Pedimos, Senhor, para que todos aqueles que não têm um lar, para todos aqueles que estão no leito de dor, onde haja dor, sofrimento, onde haja descaso, desprezo, pedimos, Senhor, que leve o nosso amor. Pedimos, Senhor, por todas as crianças nos orfanatos ou nas ruas, por todas as crianças do Brasil e do mundo. Pedimos por todos os governantes de todos os povos, para que eles possam conduzir o seu povo à paz mundial. Pedimos também, principalmente, pelos governantes do nosso Brasil, pelo nosso presidente, por todos aqueles que têm poder dentro do Brasil, que eles possam governar pelo povo, para que haja uma empatia com o povo e que o povo possa viver melhor. Pedimos ainda, Senhor, por todos os trabalhadores de bem, por todas as igrejas, por todas as casas de caridade. Pedimos em especial pela SEP, que nos acolhe, que cuida de nós. Pedimos pelos seus dirigentes, pelos seus trabalhadores e também pelos assistidos, para que essa casa possa continuar sendo um recanto de amor, de paz, para que ela possa continuar ensinando, possa continuar transmitindo seus ensinamentos. E pedimos para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa ter consciência do que estamos fazendo. Pedimos ainda a fluidificação dessa água, que nela possa ser depositado tudo aquilo que nós mais necessitamos. E assim, agradecido, Senhor, por mais esse Evangelho, vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus e vamos agradecendo ao plano espiritual maior que aqui esteve, que nos ajudou, que nos amparou, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos proteja durante toda essa semana e que na próxima semana nós possamos estar aqui reunidos para uma realização de mais um Evangelho. E que assim seja. Agradeço também a todos aqueles que estiveram aqui, que fizeram esse Evangelho comigo. E, por último, mas muito importante, vocês podem beber a sua água agora, pode beber daqui a pouco. Eu queria só lembrar vocês que a nossa casa, ela tem uma caixa para doações de alimentos, ela ajuda mais de 50 famílias com cesta básica, e na cesta básica são pedidos arroz, açúcar, fubá, macarrão, feijão, sal, farinha de mandioca e molho de tomate. Quem puder levar até a nossa casa, a gente agradece muitíssimo. Logo na entrada, nós temos uma caixa para ser depositado esses alimentos, tá? Também eu quero lembrar vocês que nós vamos ter a festa junina no dia 7 e 8 de junho. A nossa festa junina é coberta, tem um bingo maravilhoso, comidas deliciosas, é brincadeira para as crianças, um ambiente extremamente familiar, cadeiras para vocês se sentarem, você não vai precisar ficar em pé, encostado no cantinho, não. É uma festa muito feliz. Então, se vocês puderem, inclusive já estamos vendendo o antecipado, são os convitinhos, que na verdade ele dá direito a 2 bingadas, tá? E o valor é de R$ 8. Então,
Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço imensamente por todos que aqui estiveram, por esse nosso encontro e nos vemos em breve. Um grande abraço a todos vocês.